Amados irmãos, façamos sobre nós, nesse momento final da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que venha nesse momento em nossas vidas, em nossas almas, em nossos corações, abrindo os nossos corações cada vez mais ao infinito e incondicional amor de Deus por nós. Peçamos ao Espírito Santo que possa aumentar cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração um solo fecundo, um solo fértil, para bem acolhermos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar, por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Peçamos ao Espírito Santo que possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade. Frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das nossas almas e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das almas de todos os nossos irmãos e de todas as nossas irmãs. Por fim, também precisamos ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar, nos ensinar por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, o Santo Evangelho dos dias de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao versículo 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós vemos hoje, mais uma vez, por meio do Santo Evangelho, da Santa Palavra de Deus, que Deus nos amou, nos ama, amou e ama toda a humanidade com amor infinito, com amor incondicional. O Pai, para reconciliar-se com a humanidade, por amor à humanidade, para perdoar a humanidade, enviou o seu Filho único, unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiramente o Verbo de Deus, o Filho unigênito de Deus, do Pai, se encarnou no ventre de Nossa Senhora, fez-se homem, assim como nós, exceto no pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo nos amou até o fim. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para pagar por todos os nossos pecados, por todos os pecados da humanidade. Nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para reconciliar a humanidade com o Pai.
Nosso Senhor Jesus Cristo deu a sua vida para que todos aqueles que nele creem viva, tenha vida eterna. Amados irmãos, amadas irmãs, e é isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina por meio do seu Santo Evangelho de hoje. E Ele nos ama incondicionalmente, infinitamente. Ele sabe o quanto pecadores nós somos, o quanto falhos nós somos, o quanto somos miseráveis, o quanto erramos, mas Ele não desiste de nós. Ele deu a sua vida na cruz para nos salvar. E Ele continua hoje nos amando, nos atraindo, nos alcançando, nos conquistando. Ele continua hoje cuidando de nós. Ele continua hoje realizando uma grande obra salvífica de salvação em nossas vidas. Por mais Ele sabe o quanto miseráveis nós somos, quanto pecadores nós somos. E Ele, mesmo assim, o seu amor por nós, a sua misericórdia é infinitamente maior do que tudo aquilo que temos, de tudo aquilo que somos. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina por meio do seu Santo Evangelho de hoje que Ele, até o nosso último suspiro, até o nosso último respirar, Ele continuará nos amando, cuidando de nós. Ele estará sempre perto de nós. E Ele continuará acreditando em nós, esperando-nos de braços abertos pela nossa volta. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: para o homem isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus, até o nosso último suspiro, é possível que a gente seja salvo. Deus quer a nossa salvação. E nós também precisamos querer a nossa salvação. Nós precisamos ter uma grande sede de Deus. Nós precisamos saber que toda sede de amor e felicidade que nós temos durante a nossa vida só pode ser preenchida por quem nos fez, por quem nos criou, pelo nosso Pai. O Pai, Ele preenche todos os vazios que existem em nós. Ele sacia toda a nossa sede de amor e de felicidade que nós possuímos. O Pai nos dá verdadeiros sentidos de vida. O Pai nos dá vida plena, vida em abundância nessa terra. O Pai nos faz vencedores, nos faz vencermos, superarmos todos os desafios, problemas, dificuldades, sofrimentos que surgem em nossa vida. E o Pai, se assim desejamos, nos concede a vida eterna. E é isso que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. Amados irmãos, amadas irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo quer a nossa salvação. Quer que tenhamos vida plena, vida em abundância e a vida eterna. Nosso Senhor Jesus Cristo nos quer conceder a vida eterna. Porém, é preciso que nós saibamos fazer a escolha por Ele. É preciso que nós busquemos a santidade, que nós busquemos Ele, ter um encontro pessoal com Ele, por meio de uma boa vida sacramental, de uma boa vida de oração. É preciso que nós o coloquemos como centro de nossa vida, como primeiro, como principal de nossa vida. É preciso que nós abramos o nosso coração totalmente, inteiramente e plenamente ao Pai, por meio do nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é preciso que confiemos plenamente em Deus, sabendo que Deus nos ama, Deus nos amará até o fim, Deus cuida de nós, Deus nos faz vencedores, vencemos todos os desafios, todos os sofrimentos, tudo aquilo que surge em nossa vida, que tenta nos destruir, que tenta nos arruinar, que tenta nos afastar dele, nos separar dele. E com Deus, pela graça de Deus, seremos salvos. E é nisso que consiste
a justiça de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo revela no finalzinho do Santo Evangelho de hoje que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Amados irmãos, amadas irmãs, a justiça de Deus é justamente essa. É saber que Ele nos ama, Ele deu a sua vida por nós, Ele continua acreditando, Ele continua de braços abertos esperando pela nossa volta, esperando pelo nosso retorno a Ele, e Ele quer a nossa salvação. Porém, para sermos salvos também Ele quer e nos deu o livre-arbítrio. Ele, por nos amar tanto, Ele respeita a nossa escolha, Ele respeita a nossa liberdade. E precisamos fazer um bom uso da nossa escolha, da nossa liberdade, optando sempre por Ele, amando sempre a Ele, entregando a nossa vida, entregando tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem a Ele, ofertando-nos totalmente, inteiramente a Ele. Porque na medida que nos deixamos ser amados por Ele, cuidados por Ele, e nos ofertamos, nos entregamos a Ele, nos tornamos justos. Não porque merecemos, mas sim porque fizemos o bom uso do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, da nossa liberdade, optamos por Deus, o colocamos como centro verdadeiramente da nossa vida, reconhecemos que somos pecadores, que somos pequenos, reconhecendo que Ele é santo, que Ele é 3 vezes santo, reconhecendo a sua grandeza, e assim, pela graça de Deus, Ele vai transformando a nossa vida, Ele vai nos justificando, Ele vai nos santificando, Ele vai nos salvando. E assim, ao final da nossa peregrinação terrestre, nós alcançaremos a vida eterna. Nós brilharemos como o sol no reino do Pai, no reino dos céus. Porém, se nos deixamos, infelizmente, ser abalados, iludidos pelas riquezas deste mundo, pelos bens desse mundo passageiro, pelo inimigo, pelo diabo, com tantas coisas que o diabo oferece, que o mundo nos oferece, que tenta nos separar de Deus, que tenta nos afastar de Deus, que tenta nos condenar eternamente. Nós, infelizmente, seremos como joio. Nós seremos recolhidos e lançados na fornalha de fogo. E assim, amados irmãos, amadas irmãs, por mais que pequemos, nos confiemos a Deus, voltemos para Deus, nos entreguemos a Deus, nos ofertemos a Deus, sabendo que nada é impossível para Deus, que ao voltarmos para Deus nos perdoará, Deus estará sempre de braços abertos para nos receber de volta. Deus transformará verdadeiramente a nossa vida, Ele nos santificará, Ele nos salvará, e no final dos tempos, no final da nossa peregrinação terrestre, seremos como o sol, e brilharemos no reino do Pai, no reino dos céus. Porém, se nos deixamos ser atraídos pelo mundo, pelas coisas, pelo inimigo de Deus, se nos deixamos ser atraídos e continuar nos erros, no pecado, e continuar praticando mal, continuar colocando as coisas desse mundo, até mesmo as criaturas no lugar de Deus, nós infelizmente seremos como joio. Infelizmente seremos lançados no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que sejamos justos. Deus quer que brilharemos no reino do Pai como o sol brilha. Ele nos quer dar salvação, Ele nos quer dar a vida eterna.
Porém, Ele conta, Ele nos ama tanto que também nos deu o livre-arbítrio. E Ele convida a nós nos dias de hoje para que façamos bom uso do nosso livre-arbítrio, para que optemos por Ele, nos coloquemos, nos confiemos a Ele, nos abandonemos nele, nos ofertemos a Ele. Porque ao nos ofertarmos verdadeiramente a Ele, Ele, por sua graça, nos salvará. Seremos justos porque Deus nos ama e amaremos a Deus, e nós brilharemos como o sol no reino do Pai. E a maior graça, maior bênção que Deus nos quer dar, justamente, Ele quer nos dar a vida eterna. Temos sempre essa certeza, temos sempre esse pensamento, que ao nos deixar ser amados por Deus, ao amarmos a Deus, nós já vivemos o céu aqui e agora, nós já vivemos a eternidade aqui e agora, quando vivemos bem os santos sacramentos, quando vivemos bem a nossa vida de oração, quando optamos por Deus, quando escolhemos a Deus, quando nos colocamos na presença de Deus, quando nos encontramos pessoalmente com Deus. E começando aqui agora, Ele nos dá a vida eterna. Senhor, muito obrigado por seu infinito amor, por sua infinita misericórdia, por sua infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos amar infinitamente, incondicionalmente. Muito obrigado, Senhor, por acreditar em nós. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre de braços abertos, esperando pelo nosso retorno, pela nossa volta, pela nossa aproximação, pelo nosso encontro pessoal contigo. Muito obrigado, Senhor, pelos santos sacramentos e pela vida de oração no qual podemos nos encontrar pessoalmente contigo, no qual o Senhor realiza uma grande obra de salvação em nossas vidas, no qual o Senhor vai nos transformando, vai nos libertando de todo mal, de todo pecado, de todo vício. Muito obrigado, Senhor, pela grande transformação que o Senhor realiza em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por toda a cura que o Senhor realiza em nossa vida, principalmente a cura espiritual. Muito obrigado, Senhor, por toda a libertação do mal, dos vícios, do pecado. Muito obrigado, Senhor, por toda a purificação que o Senhor realiza em nossos corações, nos purificando de toda a impureza, de todo mal, de todo pecado. Muito obrigado, Senhor, pela grande santificação que o Senhor realiza em nossa vida. E muito obrigado, Senhor, sobretudo pela grande obra de salvação que o Senhor realiza em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida para a nossa salvação, para a salvação de toda a humanidade, de toda a criatura, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por continuar se dando a nós, especialmente por meio da sua santa palavra, especialmente por meio da Santíssima Eucaristia, na qual o Senhor está vivo e ressuscitado, na qual verdadeiramente o Senhor está em corpo, sangue, alma e divindade. Muito obrigado, Senhor, pelo grande mistério de amor e de fé que é a Santíssima Eucaristia. Muito obrigado, Senhor, por estar vivo e ressuscitado em cada sacrário de nossas igrejas, esperando por nós. Muito obrigado, Senhor, por poder receber, Senhor, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Muito obrigado, Senhor, porque a cada vez que nos encontramos pessoalmente contigo, já não somos mais os mesmos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos afasta, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa de lado. Pelo contrário, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Senhor, por seu amor e por sua misericórdia infinitamente maiores do que nossos pecados, do que nossos erros, do que nossas concupiscências. Muito obrigado, Senhor, por retirar de nós toda a ambição desmedida, todo o desejo de colocar os bens deste mundo, as criaturas deste mundo no seu lugar. Muito obrigado, Senhor, por nos convidar, por ser o centro
ser o primeiro, ser o principal das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. E muito obrigado, Senhor, por querer também que a gente esteja sempre contigo. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto que o Senhor nos respeita, respeita a nossa liberdade, respeita a nossa escolha. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a fazermos bom uso do nosso livre-arbítrio. Muito obrigado, Senhor, porque na medida que fazemos bom uso do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, na medida que escolhemos, optamos, nos decidimos, nos ofertamos, nos abandonamos, nos entregamos a Ti, o Senhor vai nos justificando, o Senhor vai nos tornando justos, o Senhor vai nos salvando, o Senhor vai fazendo com que já experienciamos a vida eterna aqui agora, experienciamos e tenhamos vida plena, vida em abundância nessa terra, nessa vida, e nos concede especialmente a vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigado, Senhor, por nos amparar, por nos apoiar, por estar sempre conosco. Assim, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória, todo louvor, por toda a eternidade. Amém.